Sentam-se. A palavra de Deus nessa manhã diz assim, em 1 Samuel 3, 4. O Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. O Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. Eu vou fazer essa pergunta para vocês. O Senhor chamou você e você disse? O Senhor chamou você e você disse? Israel é a nação que é uma figura da igreja do Senhor. Se nós olharmos para Israel, essa figura vai nos falar dos prejuízos e dos benefícios que a igreja pode ter em sua relação com Deus. Nós vamos olhar amiudamente a palavra de Deus nos capítulos 1, 2 e 3 de Samuel. Nós vamos ver algumas coisas que o sacerdócio santo de Israel perdeu. E de repente alguns de vocês aqui estão perdendo ou perderam devido à sua negligência a presença de Deus. A primeira coisa que o sacerdócio de Israel perdeu, eles perderam o discernimento espiritual quando eles deixaram de fazer a vontade de Deus. Eli não soube dizer se Ana estava usada por Deus ou se estava embriagada. Ana estava clamando no templo com o coração ardente. Estava clamando no templo com o coração reto. E a Bíblia diz que Eli, o sumo sacerdote, confundiu a presença de Deus com embriaguez. Quando nós perdemos o discernimento espiritual, nós não sabemos mais quando é Deus, nós não sabemos mais quando é carne, nós não sabemos mais quando é demônio. Em muitos lugares, o sacerdócio santo da igreja está perdendo o discernimento espiritual. Em muitos lugares, o sacerdócio perdeu já o discernimento espiritual. E muitas vezes, quando Deus quer agir, ele é calado, ele é podado. Tentam colocar numa caixinha e dizem: Deus, fica aqui. E muitas vezes querem fazer de Deus como se fosse um cachorrinho. Se eu mandar deitar, você deita. Se eu mandar rolar, você rola. Se eu mandar, você dá uns acuadinhos no meio da igreja, você dá também. Muitos
muitos de nós estamos perdendo o discernimento espiritual. E quando nós perdemos o discernimento espiritual, a segunda perda que acontece na nossa vida, no nosso ministério, a gente perde a santidade. A Bíblia diz que Eli havia perdido o discernimento de Deus. E quando ele perdeu o discernimento de Deus, ele permitiu que algo grotesco acontecesse dentro da casa de Deus, onde os seus próprios filhos prostituíam dentro do templo. Zombavam das ofertas oferecidas. E muita gente zombando da presença de Deus. Eles zombavam de Deus também. E o pior, Eli, que era o sumo sacerdote, estava permitindo que aquele tipo de coisa acontecesse dentro da igreja, em cima do altar do templo. Às vezes nós, para agradarmos pessoas, permitimos que tenha pecado em cima do altar. Às vezes nós, para agradar os ouvidos, nós permitimos que músicos que não estão com o coração em Deus, muito menos com a sua vida consagrada a Deus, toquem em cima dos nossos altares. Permitimos que moças com espírito de sensualidade dancem em cima dos nossos altares. Porque nós perdemos o discernimento espiritual. E quando a gente perde o discernimento espiritual, a gente perde a santidade. A gente não coloca a santidade como um a priori na nossa vida. Ele era sacerdote, mas porque eram seus filhos, ele permitia que aquilo acontecesse. De repente, você está permitindo que determinadas coisas aconteçam no seu ministério, lá no seu grupo, onde você é líder, porque você tem amiguinhos seus, porque você tem pessoas do seu círculo de amizade. E quando nós perdemos a santidade, nós perdemos a palavra do Senhor na nossa vida. Quando nós perdemos o temor, perdemos a... Deus para de mandar a sua mensagem para nós. A Bíblia diz no capítulo 3 que naquela época era raro a mensagem de Deus. Era raro a palavra de Deus. Há quanto tempo a palavra de Deus não flui de você? Há quanto tempo Deus não manda uma mensagem para você dizendo: oi filho, tudo bem? Há quanto tempo você não ouve Deus falando com você, te dando uma direção para você seguir? Há quanto tempo você não ouve a voz do Espírito Santo falando com você? Será que a tua vida não está como o povo de Israel? A mensagem de Deus está rara na tua vida. Quem sabe a última vez que você ouviu Deus falar com você foi quando você se converteu, quando você aceitou o Senhor Jesus. E quando nós perdemos a palavra, nós perdemos a visão.
A Bíblia diz que naquela época as visões não eram frequentes. Quando nós perdemos a visão, é difícil. Nós não sabemos que rumo tomar na nossa vida. Nós não sabemos aonde pisar. Nós não temos direcionamento. E quando nós perdemos a visão, nós perdemos a direção do Espírito Santo. Vejam bem, Israel era um povo que era acostumado a estar vendo anjos todo momento, direcionando, guiando eles. Estavam lá no deserto, tinha uma coluna de fogo, guiando os passos deles, dizendo é por aqui, não vai por ali. Quando a nuvem saía, eles saíam atrás. E de repente tudo aquilo cessou. De repente todas aquelas manifestações de Deus cessaram. E quando as manifestações de Deus cessam no meio da igreja, quando as manifestações de Deus cessam na nossa vida, nós perdemos a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus tinha uma promessa para Eli, que ele e os seus filhos estariam perpetuamente no sacerdócio de Israel. Mas de repente Deus cancela essas promessas. Quem sabe, meus amados que estão aqui nesta manhã, Deus está cancelando coisas na sua vida. Deus está cancelando sonhos na sua vida. Deus está cancelando promessas na sua vida. Quem sabe nós temos aqui pessoas que são marcados. E você muitas vezes ouviu da boca de um profeta, da boca de um pastor: você será um grande homem de Deus, você será uma grande mulher de Deus, você será grandemente usado por Deus, você será enviado às nações. Mas de repente parece que aquela promessa começa a ser cancelada na nossa vida. E nós não somos enviados, nós não nos tornamos cheios. E a promessa que Deus tinha na nossa vida começa a ser cancelada, porque nós perdemos a santidade, porque nós perdemos o discernimento espiritual, porque nós perdemos a nossa visão, o nosso rumo, o direcionamento do nosso ministério. E a Bíblia diz que quando Deus cancelou a promessa do sacerdócio de Eli, Deus arrancou deles também a glória, a presença dele. E a Bíblia diz que numa batalha sangrenta entre o povo de Israel e os filisteus, eles perderam a glória de Deus, que era representado pela arca do Senhor. Quem sabe você perdeu o brilho do Espírito Santo na tua vida. Você lembra quando você levava uma mensagem e as pessoas tremiam? Você lembra quando você cantava uma canção e os demônios se manifestavam? Você trazia uma mensagem e os perdidos aceitavam Jesus? E para fazer isso não precisa estar em cima de uma plataforma como essa aqui, não. Porque tem gente que é muito mais ungida aí embaixo do que aqui em cima. Você não precisa estar num lugar de destaque como esse aqui para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus ungido.
sua vida também. E como eu falava com meu amigo pastor Zé Carlos, tem muita gente que é colecionador de cachaça, né? Ah, eu estive no Acampodeiro, eu estive no Carismático, eu estive no Labaredas, eu estive no Segredos do Coração, eu estive no Catholic Fire. Só isso. Tem gente que é assim. É sinal que a glória de Deus se foi dele. Mas o dia que você for num evento como esse e ficar queimando uma coisa dentro do peito, ficar queimando uma coisa na tua alma, no teu espírito, você vai dizer: ah, eu estive em mais um encontro com Deus, eu estive em mais uma visitinha. Enquanto eu não sou levado para o céu, Deus permite que nós faça visitinhas na sua presença, que Ele desce. E quem sabe Deus está fazendo aqui nesta manhã a mesma pergunta que Ele fez para Adão: ei Adão, aonde é que você está? Aonde você tem andado? Quem sabe Deus está dizendo para você: e aí, querido, aonde você tem andado? Cadê você? Não te encontro mais nas orações? Não te encontro mais nas adorações? Há quanto tempo você não bate na minha porta aqui, clamando por alguma coisa? Deus está com saudade de você. E eu sei que essa palavra está entrando como uma espada no coração de alguém aí, porque Deus está dizendo nessa manhã que Ele está com saudade de você. E que bom isso. É sinal que Ele sente a tua falta. É sinal que Ele ainda te ama. Porque Deus tirou a sua glória do meio do povo de Israel, mas Ele não deixou de ter um propósito na vida daquele povo. Deus ainda não deixou de ter um propósito na sua vida. Deus ainda não abandonou os seus planos primórdios, primeiros, que Ele tem para você, moça que está aqui, que se perdeu na prostituição. Para você, moço que está aqui, que se perdeu numa curva da vida e saiu da direção certa. Deus ainda tem propósitos. Deus arrancou a sua glória do meio do povo de Israel, mas Deus tinha ainda um propósito para com aquele povo. Diga assim: Deus ainda tem um propósito na minha vida. Diga para o irmão que está sentadinho do seu lado: Deus ainda tem um propósito na sua vida. E Deus iria começar um tempo de restauração sobre aquele sacerdócio. Deus ia começar um plano para devolver a sua arca, devolver a sua presença para aquele povo. Deus quer devolver a presença dele para você nesta manhã. E Deus começou o seu plano despertando no povo um desejo intenso pela oração de intercessão. Isso nós vemos bem claro na vida de Ana, quando ela cansou-se de ser estéril. E ela clamou no templo, clamou ao Senhor, pedindo a Deus um filho. O Espírito Santo nesses últimos tempos, igreja,
está levantando também um clamor no meio da igreja. Está levantando também um desejo ardente no coração de pessoas que estão cansadas de esterilidade. Que estão cansadas de secura espiritual. Que estão clamando, que estão gemendo. Quem sabe mesmo podado, você está lá no teu cantinho gemendo. Sabe mesmo não entendido, você está lá no seu quarto clamando e dizendo: Deus, eu não quero mais ser estéril. E Deus tem visto quantas vezes você tem chorado. A Bíblia diz que Ana ia todos os dias no templo e ela chorava na presença de Deus. Eu quero dizer para vocês que estão aqui nesta manhã que Deus está ressuscitando o ventre da igreja. Deus está trazendo vida para o ventre da igreja, para o meio da igreja novamente. A Bíblia diz que do clamor de Ana, Deus lhe deu um filho chamado Samuel. E esse se levantaria para trazer um novo tempo. Através dele surgiria um novo sacerdócio. E ele estava crescendo do lado de Eli e do lado dos filhos prostitutos de Eli. Interessante isso. Deus não quer usurpadores de poder. A Bíblia diz que Samuel estava crescendo ao lado de Eli e ao lado dos filhos dele. Até que ele amadureceu. E então ele tomou o sacerdócio de Israel. Deus e povo, um ministério que tomará as rédeas da igreja e levará ela novamente para um caminho da santidade. Levará ela novamente para um caminho de unção. Deus está levantando, mesmo que você esteja lá no meio das coisas erradas, lá no meio da frieza espiritual. Deus fez surgir você como Samuel no meio dessa igreja. Deus te levantou exatamente para esse lugar. E muitas vezes você pensa: por que Deus me colocou aqui nessa igreja se eu tenho tanta fome de Deus? Deus poderia ter me colocado lá no meio dos jovens lá de Lages, lá de Florianópolis, sei lá de onde, menos aqui, porque aqui, Deus, se só eu quero orar, eu convido todo mundo para orar e ninguém quer orar. Eu convido as pessoas para estar comigo numa súplica, num clamor, e quando vem um ou dois, o que eu estou fazendo nessa igreja? Ei, Samuel, Deus plantou você aí. Deus colocou você aí com um propósito. E a Bíblia diz que Samuel, desde criança, adorava o Senhor com um coração reto. Interessante que Deus escolhe os pequenininhos, né? Deus escolheu você lá que de repente os irmãos da igreja nem sabem teu nome. Se ele perguntar pelo teu nome, alguém perguntar lá pelo teu nome, ninguém te conhece.
pega os pequenininhos e tenha o coração reto diante dele. E a Bíblia diz que desde pequenininho Samuel ministrava a Deus com a sua estola sacerdotal, num sinônimo de pureza. Se você for puro, se você for puro, a glória de Deus vai começar a voltar. A glória de Deus vai começar a surgir novamente. E através de Samuel, Deus começa a restaurar. Ele restaura a santidade com a sua pureza. Ele restaura a palavra. Porque lá no livro de Samuel mesmo diz que tudo o que ele fazia, toda a sua palavra que ele falava, Deus fazia com que se cumprisse. Deus voltou a falar novamente. Fez umas coisas estando erradas. Deus levantou Samuel para trazer a glória dele novamente para aquele povo. Deus começou a restaurar a visão. Samuel agora novamente via Deus dando os direcionamentos para as suas palavras. Deus dando direcionamento novamente para Israel, mesmo ele sendo menino, mesmo ele crescendo no meio de um homem que tinha perdido a visão. E Deus começou a restaurar a unção novamente. E a Bíblia diz que Samuel começou a ungir a reis. Deus vai levantar você para você começar a ungir reis lá no meio da sua igreja. Deus vai começar a usar você para você ser usado para levantar homens fortes lá no meio da sua igreja. O propósito todo de Deus era para trazer novamente a sua glória para o meio do povo. Você não sabe o porquê que Deus tem te ungido? Ano passado nós falávamos o que você fará com a unção que Deus está te dando. Samuel começou a ungir reis. Até que ele chegou a Davi. Lembra de Davi? O homem segundo o coração de Deus. E nós vemos que um povo guiado por Samuel chegou até Davi. Um povo guiado pelo sacerdócio de Samuel chegou até Davi, o homem que tinha desejo de trazer a arca da aliança novamente para o povo. Ei, irmão, Deus não vai te ungir para você derrubar o seu pastor, não. Deus não vai te ungir para você derrubar o teu líder de grupo, líder de discipulado, líder de rede. Deus está te levantando para você trazer unção novamente para os seus líderes. E não é com imposição, não. Deus ungiu Samuel, ele ungiu a Davi, e Davi colocou um desejo no seu coração: vamos trazer a arca de Deus para o nosso meio novamente. Você vai sair com uma missão definida deste lugar. Trazer a glória de Deus novamente, nem que seja através do seu pastor, nem que seja através do seu líder de grupo, nem que seja através da sua pastora. Você não está lá para ser um empecilho no caminho dele e dizer: ei, pastor, você não sabe dirigir a igreja, agora eu estou com unção. Não! Você vai sair para ungir
um novo sacerdócio no meio da tua igreja, e isso só acontece através de obediência, só através de santidade, só através de pureza, só através de visão, de discernimento. Porque nem sempre Deus escolhe pessoas para estar aqui em cima. Deus escolhe você para estar no meio do povo e ser uma bênção lá no meio do povo. Deus escolhe você para estar no meio da igreja, mudando a visão de pessoas que têm a visão distorcida no meio da igreja. E um dia o teu ministério vai se cumprir, sabe de que maneira? A hora que você ver os levitas entrando na tua igreja com a arca do Senhor nas costas, a hora que você vê a unção entrando novamente no louvor, a hora que você vê novamente a unção entrando na pregação, a hora que você vê os milagres acontecendo, a hora que você vê a glória de Deus se movendo no meio da tua igreja, e você vai dizer: ei, Senhor, obrigado por ter me chamado, obrigado por ter me chamado. Você quer essa missão? Pessoal, a primeira vez que Davi tentou levar a arca para o meio do seu povo, ele não conseguiu. Quem sabe de primeira assim você não vai conseguir. Não se preocupe com isso. A Bíblia diz então que Davi pegou e levou lá para a casa de Obed-Edom. Não é isso? Você vai sair com uma arca da presença de Deus neste lugar. E se você não conseguir depositar lá no meio da tua igreja, deposite lá no teu quarto, por enquanto. Deposite lá no cantinho da tua oração. Deixa ela guardada para o tempo certo. Porque no tempo certo Deus vai levantar homens habilitados, homens ungidos, que levarão a arca sobre os seus ombros. E quando isso acontecer, lembre-se que Deus está cumprindo o teu ministério profético no meio da igreja. Deus está restaurando ministérios proféticos aqui nesta manhã. E Ele está dizendo: ei, filho, eu estou colocando as minhas palavras na tua boca novamente. Ele está dizendo: ei, filho, eu estou colocando os meus olhos nos teus olhos novamente. Ei, filho, olha aqui, ó. Olha a nuvem de fogo aqui novamente. Eu vou guiar os teus passos, não tenha medo não. Se eu não puder depositar a minha glória agora, guarda lá na tua casa, guarda lá no teu cantinho. E eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. A Bíblia diz que enquanto a arca ficou na casa de Obed-Edom, ele foi grandemente abençoado por Deus. E não pense que ele foi lá oferecer para Davi: ei, Davi, leva a arca. Não. Deus despertou no líder de Israel o desejo de trazer a glória. Deus vai despertar no teu líder o desejo dele trazer a glória. E quando despertar, você vai dizer: ei, a arca
casa, a arca está lá em casa. Chegou na casa de Obed-Edom, ele chegou com uma carruagem de presentes, cheio de ouro. E ele chegou para Obed-Edom, diz: Obed-Edom, você quer esses presentes? Você cuidou da arca, o que você quer, homem? O Obed-Edom disse: olha, eu não quero ouro não, eu não quero riqueza não, eu quero ir junto com a arca. Eu não posso me desgrudar da arca, eu quero ficar bem pertinho. E depois, mais tarde, você vai encontrar o Obed-Edom lá na porta do templo. Quando estava um foguinho azul aceso, e ele dizia: oh, glória. Aonde a arca foi, você vai, irmãos. Aonde a unção for, você vai. Não se desgruda dela, não. Neste lugar, a unção do Espírito neste lugar. Deus coloca palavras proféticas no coração desses jovens nesta manhã, desses homens, dessas mulheres que aqui estão. Desperta neles, Senhor, desperta neles. Chega de esterilidade, Senhor, eu não quero mais esterilidade. Coloca a vida no meu ventre, coloca a vida no ventre da minha igreja, coloca a vida no ventre do meu ministério. Levanta o teu sacerdócio santo na minha vida. Do irmão que está na sua frente. Doutor Vanderlei, vem cá. Ministério Público, vem cá. Nós vamos liberar.